No concurso público realizado pela Prefeitura de Guaxupé em dezembro do ano passado, Fabrício passou em 6º lugar para o cargo de enfermeiro. Ele foi encaminhado para trabalhar na unidade Pio Damião, onde deparou com algumas irregularidades. Ao notificar a secretária de Saúde sobre os problemas, começou a ser perseguido. Comecei a fazer essas cobranças para ela, porque uma vez que a vigilância passasse, ou que o Conselho Regional de Enfermagem passasse, essa cobrança recairia sobre mim, profissional de enfermagem. E como ela não é enfermeira, ela não teria nenhum ônus. Então eu comecei a pressionar ela para que ela pudesse fizesse essas modificações, né? Na verdade, eu estava informando a ela que era necessário que fosse feita essa regularização, para que isso não recaísse sobre mim como enfermeiro, que iria responder pela unidade. De acordo com Fabrício, entre as irregularidades verificadas estava o funcionamento inadequado da autoclave, usada para esterilizar objetos. A máquina, ela não estava funcionando de forma adequada, ela tinha que passar por 5 processos. E a máquina do Pio só fazia 3 processos. O material ficava no chão, o material era transportado de maneira inadequada. Então de nada adiantava o material ser estéreo se no transporte ele era contaminado. Então ele saía da unidade estéreo, por exemplo, poderia sair da unidade estéreo e chegar na unidade de destino contaminado. A preocupação do enfermeiro deu início à suposta perseguição. Fabrício tinha enviado no início de agosto um ofício à Secretaria de Saúde solicitando que 4 funcionários do Pio Damião se regularizassem junto ao COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, mas dos 4 profissionais, só ele foi afastado do cargo. Aí eu havia solicitado à secretária de Saúde para que eu pudesse ir até o COREM, mais próximo que é Passos, para regularizar a minha situação, eu e mais 4 funcionários. Ela permitiu que os outros funcionários fossem e não permitiu que eu fosse. E logo em seguida me enviou um ofício notificando que eu estava irregular. Irregular eu estava, tanto que eu ofereci essa informação para ela. Só que ela não permitiu que eu fosse e aproveitou da oportunidade e me afastou do emprego. Segundo o enfermeiro, ele teve seu nome retirado do ponto eletrônico da unidade. Para registrar que continuava trabalhando, documentou tudo com assinaturas de colegas da unidade de saúde. Ele ainda tomou o cuidado de entregar uma justificativa sobre a falha do ponto para a secretária de saúde. Mesmo assim, teve mais de R$ 700 descontados na folha de pagamento por faltas injustificadas. Como eu estava afastado, eu não acatei o afastamento, porque eu não recebi um documento formalizando que isso deveria acontecer. E se eu ficasse afastado por vários dias, eu teria abandono de emprego, que foi uma manobra que eu acredito que ela tentou fazer. E ela foi lá e mandou cancelar o meu ponto biométrico. Então não tinha como eu oficializar que eu estava trabalhando. Então eu tive que me submeter à humilhação de ficar coletando informações para defender o meu emprego, para mostrar que eu estava trabalhando e não ser mandado embora por abandono de emprego. O que está acontecendo com ele é um procedimento absolutamente normal dentro da administração pública, né? Em face de qualquer notícia de irregularidade com o servidor, a corregedoria imediatamente abre processo administrativo para poder apurar se de fato as acusações têm procedência ou não. Foi o que aconteceu no caso dele também, com toda a naturalidade, quer dizer, ele tem todo o direito de defesa, os seus advogados já estão acompanhando todo o procedimento, para que somente ao final do processo a gente chegue a alguma conclusão de que ele tenha ou não cometido algum ato. Sérgio Lataro, Tânia Rolim e Levi Valderramos, vereadores da Comissão de Direitos Humanos, ouviram as denúncias de Fabrício. Eu vejo por 2 lados. Primeiro, porque não era só ele que estava devendo a anuidade no COREM. Existiam mais servidores públicos. Por que só ele foi afastado? Será que poderia ser porque ele denunciou a irregularidade da autoclave e se tornou uma perseguição política? Então eu acho que nós devemos analisar muito isso, porque, ao meu ver, talvez tenha sido uma maneira de freá-lo, entendeu? Para ele não poder denunciar. Eu não estou aqui para fazer julgamento, estou aqui para analisar toda a documentação. Mas, de momento, eu percebo isso. Nós desconhecemos isso porque quem abre o processo administrativo é, na verdade, a corregedoria do município, que não tem relação com a Secretaria de Saúde. E esses fatos sequer chegaram ao nosso conhecimento. Agora, Fabrício já regularizou a situação junto ao COREM, mas continua afastado do trabalho. Eu fui obrigado a ir ao COREM para buscar uma certidão demonstrando que eu estou apto ao trabalho desde quando foi expedido o diploma de enfermeiro, desde a minha colação de grau. Então, como eu disse, desde o momento isso foi um afastamento irregular, foi uma manobra para que ocorresse o abandono de emprego. O edital de convocação exigia o registro no COREM, ele estava registrado no COREM, porém estava inapto com o COREM, ou seja, estava inadimplente com o COREM por não ter pago a sua anuidade. E isso realmente foi estupim para que tudo isso acontecesse. Agora, essa sucessão de erros eu vejo realmente. Como é que a empresa que fez o concurso público não exigiam o COREM atualizado?
Depois, a própria situação do RH do município também não exigiu um Corém atualizado. O prefeito fez a portaria de nomeação do servidor sem exigência do Corém atualizado. E só foi descobrir essa falta do Corém meses depois. E é por isso um dos motivos do processo administrativo é o fato dele ter agido aí com essa possível má-fé em apresentar uma documentação que já estaria vencida à comissão de seleção. Mas tudo isso, reitero, é objeto de defesa dele também. Ele pode apresentar toda a sua argumentação de defesa durante o processo.